O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa traremos a questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta dos Espíritos. A vida do Espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Questão 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros? Dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Resposta dos Espíritos. Essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Comentário do Espírito Miramês. Todos se alegram em saber que o Espírito tem vida eterna, e não poderia ser de outra maneira. Somente a forma do corpo é que tem vida transitória. Até os elementos que compõem o corpo têm vida eterna, porque nada se perde no universo. As formas materiais é que se transformam para surgirem de novo em outra dimensão, no fulgor que Deus pode lhes dar. O cântico da criação é vida, e a vida é sintonia universal, orquestrada pela vontade soberana. E Miramês continua nos dizendo: o espírito usa o corpo como se usam roupas. Se temos necessidade de vestir vários corpos para o seu aprumo espiritual. Essa é a lei que assegura as vidas sucessivas. Alguns pensam que a alma tem forma definitiva, quando nem mesmo o perispírito a tem, mas este torna a forma que a vontade determinar, desde que essa vontade saiba o que fazer das suas forças espirituais. Podemos comparar o espírito com a água ou o ar. Toma a forma que encontra no recipiente, que lhe prende a porção. Sendo a comparação fraca, dizemos que o espírito impõe a forma que desejar ao seu corpo perispiritual, e esse lhe obedece qual o corcel ao cavaleiro. Traremos agora os comentários aqui do nosso Núcleo de Estudos Vinha de Luz. Quando nos aprofundamos no estudo, é importante lembrarmos que estamos aprendendo. Aprendemos que nada se perde no universo e que Deus, na sua sabedoria infinita, criou tudo de forma harmônica. Até os nossos corpos físicos, então, após a desencarnação, voltam ao todo universal do planeta, agregando vida a novos seres. Temos isso na experiência diária, quando acompanhamos aí uma horta, acompanhamos as chuvas, acompanhamos todos os tipos de situação que a natureza oferece. Cada nova planta que nasce se alimenta daquilo que é ou já foi vida, e seus restos, então, de seres físicos que desintegram-se numa maravilhosa simbiose que acontece sem nos darmos conta da grandiosidade da obra divina. Pois é, Martinha, o espírito retorna à pátria espiritual, levando seu corpo perispiritual, que após um balanço das virtudes conquistadas ou não, na encarnação pregressa e dos débitos que ainda deverá saldar numa próxima, se amoldará de acordo com as condições requeridas pelo novo destino em que irá reencarnar. Os benfeitores encarregados de uma nova reencarnação orientarão, ajudarão o espírito a decidir, a traçar novos planos para novas aquisições morais, a fim de caminhar rumo à elevação na escala evolutiva da vida. Sim, amigos.
Bem interessante ver que esses benfeitores encarregados então da nossa nova reencarnação nos orientam e nos ajudam, né? E tudo isso dependerá de como vivenciaremos esse projeto quando então estivermos encarnados, pois sabemos que muitas vezes fraquejamos e nos distanciamos dos planos até então traçados. Porém, nosso Pai, que é amor sublime, espera sempre pacientemente que nosso retorno se dê como o do filho pródigo, voltando à carne, reconhecendo os erros e os excessos e prontos para recomeçarmos desta vez, então, trilhando o rumo acertado que nos aproximará cada vez mais do destino final que nos espera indistintamente a todos. Voltamos então aos comentários do Espírito Miramês. Podemos estudar a nós mesmos todos os dias, e isso é dever de todos encarnados e desencarnados. No entanto, conhecer com mais profundidade a alma depende de maturidade. Esta vem gradativamente, desamarrando os laços do saber, para que a consciência se ilumine e o coração abra as portas do entendimento. Todos os espíritos têm vida eterna. Basta que possamos conquistar a felicidade eterna, que é aquele estágio de consciência imperturbável da alma. Estamos todos a caminho, formando filas intermináveis, cada um na sua posição, mas todos dotados de poderes para conquistar a felicidade. E o que nos motiva é a esperança. O Espírito Miramês continua então a nos dizer: temos de agradecer a todas as religiões do mundo. Elas, por mais singelas que sejam, vieram nos trazer algo da verdade, a que nos apegamos, sentindo mais ânimo para viver. No entanto, a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, veio trazer uma cooperação maior, nos mostrando à luz do dia, por fatos irrecusáveis, que a vida prossegue depois do túmulo. Interessante, né, amigos? Vamos analisar então que o sentido da vida é a busca do amor, nas suas expressões mais elevadas. E essas expressões são o quê? São as virtudes. E desta forma, temos que desenvolver então o quê? A paciência, a humildade, o perdão, a compaixão, a resignação, o orgulho, a alegria de viver, a caridade, entre tantos outros que estão latentes. Onde, Martinha e Paulo? No nosso mundo íntimo, já que nós trazemos essas potencialidades divinas em germe, porque somos todos filhos de Deus, destinados então à plenitude. Olha, Regina, se eu for fazer um paralelo do que você falou, que temos que nos corrigir, com a área da arquitetura, por exemplo, eu diria que é demolição geral e construção de tudo, desde o zero. Porque praticamente tudo o que você disse é a constituição da maior parte de todos nós que estamos aqui neste planeta de provas e expiações. Como você disse, precisamos ser mais otimistas, termos mais compaixão, perdoarmos, sermos resignados, sermos totalmente alegres, caridosos. Difícil, hein, Martinha? Quando o Evangelho traz a passagem, Paulo, sobre ai do escândalo, mas ele é necessário, então a destruição poderia ser o escândalo aqui, percebemos que o homem velho ele vai continuar conosco se reorganizando e se refazendo. Mas ao mesmo tempo esta destruição, essa botar para baixo, é uma necessidade, porque nós recomeçamos da onde paramos com os erros, com as nossas falhas, más inclinações, como se nós fôssemos botar para baixo mesmo, deixar de lado, destruir para reconstruir. Não seria a gente, como a gente já falou aqui num outro programa, descascar? Porque o homem velho é este que nós nos tornamos. O homem novo é aquele que está lá dentro, latente. Então ele existe, ele está dentro de nós. Eu vi isto numa palestra de um trabalhador de Jesus, né?
o Joneres, não lembro agora o sobrenome dele, mas ele é aqui de Sombrio. E ele estava num programa de rádio falando sobre espiritismo, e ele trouxe essa visão que realmente me fascinou no sentido de me clarear. É como se ele levantasse mais uma pontinha do véu, né? Então nós todos fomos criados simples e ignorantes, como sabemos, mas nós todos temos a centelha divina e todos temos os atributos de Deus. Só que com as vivências nós fomos obscurecendo aquela luz que nós somos, porque nós somos luzes, né? Jesus disse: vós sois luzes, brilhe a vossa luz. Né? Então a gente agora tem que fazer o que, Martinha e Paulo? Nós temos que voltar a brilhar. E para voltarmos a brilhar, nós temos que trazer todas essas virtudes que ficaram nos escombros dos vícios. Escombros dos vícios. E temos uma tarefa diária dura, né? Tarefa diária dura, isso, né? Aí, essa tarefa é que cabe a nós, esta tarefa de nos observarmos nas relações sociais, profissionais e familiares, a fim de notarmos quais as virtudes que nós já possuímos e que talvez necessitem de mais reforço e quais ainda estão obscurecidas, né? Nessa visão que a gente trouxe agora, de que somos esse homem novo, só que ele está repleto de camadas que devem ser trabalhadas, devem ser tiradas. É descascar uma cebola, tirar aquelas máscaras, aquelas cascas, para voltarmos a brilhar, como disse o Mestre Jesus. E para isso a gente precisa se esforçar muito e desenvolver essas virtudes que já estão lá dentro de nós. Regina, me perdoa a expressão, mas parece que quando tu fala, parece que fica tão óbvio o que nós precisamos fazer, que essas conquistas morais exigem muito mais dedicação e perseverança do que as intelectuais que nós estudamos. É bem isso, Martinha. Interessante isso, é muito bom. Não que as intelectuais não sejam importantes, até elas são importantes porque também nos ajudam a clarear, né, os olhos, mas as morais são as fundamentais, né? Poderíamos dizer aqui no estudo que as intelectuais elas te aguçam, elas fazem com que tu busque o entendimento e a partir daí tu coloque na balança e comece a perceber o que é importante. Meus amigos, para aprender determinado conceito, por exemplo, de matemática, basta a leitura de alguns exercícios, mas para perdoar será necessário muito mais tempo e persistência, porque lidar com as nossas emoções é a tarefa mais complexa e também profunda. Pois é, a matemática nessa existência a gente consegue entender muita coisa, né? Mas para que a gente se aprimore, se aprofunde, se torne um ser virtuoso, leva um pouquinho mais de tempo, né? Algumas centenas ou milhares de encarnações, por exemplo. É porque aí tu fala, eu fico assim, todo conhecimento, se não tiver, falamos mais uma vez, não é uma repetição, porque o estudo nos leva à repetição mesmo, são as duas asas. Então eu sou intelectual, eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem, viajei, conheci o mundo, exemplos, então estamos falando como se fosse um personagem. E de repente me falta o sentimento diante de alguém, de uma situação infeliz, uma palavra amiga. Tem muito conteúdo, mas não sabe. E às vezes é muito investimento em nós mesmos, e tão somente em nós mesmos, né? Ou seja, embora a gente possa não parecer uma pessoa má, estamos falando aí, Martinha e Regina, de egoísmo, o mundo girando em volta do nosso umbigo. Sabe, Paulo, eu estava pensando enquanto tu falava, e a Regina, quando tu diz assim que nós ficamos angariando, transformando, trazendo essa bagagem toda, e o Evangelho, o Mestre Jesus já nos disse, e o Evangelho nos diz, que tudo que nós formos aprender, nós precisamos compartilhar. E a doutrina fala que uma das maiores caridades pela doutrina espírita é a sua divulgação. Como eu divulgo a doutrina espírita? Exemplificando a mensagem que nós lá
buscamos e aprendemos. Pela palavra ou pelos atos? Pelos atos, exatamente. E eu penso também, meus amigos, que quando a Regina traz o exemplo deste homem velho que está hoje, mas que vem lá de um homem velho sobrecarregado, soterrado com seus vícios e como tu falou também deste orgulho de muito saber às vezes, o que nos mostra? Que é impossível adquirirmos todas as virtudes numa única vida terrena, vida mesmo, reencarnação aqui, porque são muitas as existências para nós irmos desenvolvendo. Deus criou então a lei da reencarnação. Portanto, embora tenhamos que ter paciência, o que já é uma virtude, para atingirmos as conquistas nessa área, não devemos nos acomodar. Quanto maior a nossa dedicação, mais rápido alcançaremos os resultados almejados. Sem dúvida. E notemos quais são as nossas maiores carências e limitações morais, normalmente impulsionadas por esse egoísmo citado, pelo orgulho, e busquemos superá-las através das conquistas das respectivas virtudes. Por exemplo, se somos irritadiços, esforcemo-nos por resolver os desajustes interpessoais com calma. Se ainda estamos inclinados aos atritos, busquemos o equilíbrio e a pacificação interior. Se o egoísmo domina as nossas ações, reflitamos sobre a importância da solidariedade. Note-se que as nossas carências morais se mostram mais claras e intensas exatamente no convívio familiar, uma vez que, longe do verniz social, podem expor-se com segurança, sem receios de revides mais rudes e, desta forma, mostrando-nos e a todos quem verdadeiramente nós somos. Vejamos, Paulo, como é importante tais observações. São ensaios, então, se pensarmos, valiosos para o auto-corrigirmos-nos, avaliando e atendendo o que em nós necessitamos mudar, porque sempre será de dentro para fora esta mudança necessária moral. Falta-nos muitas vezes, a Regina já falou aqui, a vontade fortalecida, para que coloquemos em prática tais correções desses erros detectados que nos incomodam, edificando assim, então, as melhorias, estas tão necessárias para a solidificação dos novos e virtuosos hábitos que estão aí à nossa volta, se quisermos. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, Martinha, sobre a tua fala, que sobre aprender o conceito de matemática é fácil, né? Mas perdoar será necessário muito mais tempo e persistência. O que eu quero agregar ao estudo de hoje é oferecer para os nossos ouvintes a indicação de um livro chamado O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, de Alberto Almeida. Excelente. Excelente livro, e ele nos fala dos 3 caminhos para o perdão. Ele é bem didático, né? É muito, muito interessante mesmo. Então, como nós estamos falando em perdão, foi citado perdão, que é um caminho difícil, né? Então, ali ele dá 3 fases do perdão. O primeiro é o arrependimento, que é tomar consciência. O segundo é a expiação, que é dissolver aquilo negativamente. E o terceiro é a reparação, que são as ações positivas que nós vamos tomar mediante o perdão que a gente deu para alguém ou que a gente pediu para alguém, né? Então, são os 3 caminhos para o perdão. E é uma trajetória que realmente demora um pouquinho, mas é válido. E voltando aqui, Martinha, quando você estava falando da vontade fortalecida para que a gente coloque em prática então as correções, essa última etapa para a consolidação de uma virtude é enfrentarmos então a denominada prova. Quando vivemos situações extremamente adversas, tendo que manter uma conduta elevada, isso é a prova. Nós vamos colocar em prova se realmente aprendemos a lição. Somente quando a gente passa na universidade.
com nota maravilhosa, mas quando você vai lá fazer o estágio é que você vê se realmente você conseguiu aprender e colocando em prática, você tem que passar também com boa nota, né? E não basta ser bom quando tudo está fácil e que ninguém nos contraria. Nós temos que provar que somos espíritos amorosos, pacientes e humildes. E quando nós estivermos vivendo entre algumas pessoas difíceis, egoístas, mal educadas, mal-humoradas, e mesmo assim nós vamos ter que manter esta conduta. E essa conduta, ela tem que ser genuinamente cristã. E para que a nossa vida então se torne mais plena e feliz, nós precisamos educar antes de quaisquer providências, educar os nossos sentimentos em relação a nós mesmos e aos próximos, e até mesmo em relação à vida, eu diria. Podemos observar então, Regina, que quando Miramês nos afirma que devemos agradecer a todas as religiões do mundo, pois foi graças a todas elas que fomos nos aproximando passo a passo, entendendo a pouco e pouco as verdades, ainda que relativas, que finalmente trouxeram-nos a verdade ou as verdades divinas através do Espiritismo. Então, quando tu traz a tua reflexão de um livro de uma pessoa extremamente valorosa e conhecida, Alberto Almeida, nós percebemos que, como tu disseste, também do outro amigo nosso, o outro Janeres, essa ponta que começa a levantar de um entendimento das ocorrências da nossa vida e os caminhos que podemos ir trilhando. Então, o Espiritismo, essa doutrina racional e amorosa, que tantos véus então dissipou já nas nossas vidas, vem nos mostrando a vida além túmulo e os ensinamentos trazidos por Jesus e que pode ser para hoje, ainda hoje, olvidados por muitos assim, se o quiserem. Pois é, vamos voltar então ao comentário do Espírito Miramês. A alegria foi maior para aqueles que empunharam a bandeira com o lema Deus, Cristo e Caridade, no empenho de fazer sentir aos que desejam saber que os espíritos são os mesmos homens que viveram na Terra ou em outros mundos e que voltam para dizer que não morreram, que a reencarnação é uma verdade que deve ser divulgada e que Deus é um Pai amoroso e santo em todos os aspectos da vida imortal. Ainda Miramês nos diz que podemos estar certos. Somos eternos, morando sempre na eternidade de Deus. O que ocorre com os homens, o que se chama de morte, é a simples troca de corpos. E cada vez que se troca de vestes, as experiências se acumulam e a luz se expande. A glória se faz fundindo-se a esperança com a alegria, a fé com o amor, e eis aí a luz da alma, eternizando-se na luz de Deus. Pois é, amigos, os espíritos que empunharam a bandeira com o lema Deus, Cristo e Caridade, como nos disse Miramês há pouco, são aqueles espíritos que já evoluíram, que caminharam, assim como nós caminhamos na presente encarnação e que num processo evolutivo contínuo livraram-se das correntes da ignorância. E embora tenhamos o conhecimento de que todos fomos criados iguais, simples e ignorantes, nos consola e nos anima a saber que, embora penoso muitas vezes, o percurso é necessário para o nosso aprimoramento e dessas realidades temos inúmeros exemplos dos benfeitores que nos dizem ser possível chegarmos mais longe. Então, Regina, nós podemos ver que a reencarnação, à luz do Espiritismo, é bendita concessão divina que nos permite, então, o crescimento intelecto-moral, a fim de que a inteligência guiada pelo amor possa nos conduzir na direção do Pai da vida. Aproveitemos, então, o precioso presente, o tempo à nossa disposição e as oportunidades de aprendizados e correções que também são dádivas divinas. Ouvintes amigos, a fala do Paulo muito bonita, complementando que Jesus, o Criador e Governador do planeta Terra,
deixou claro através dos seus ensinamentos ser possível crescermos na direção do Pai. Através do despertamento, então, das virtudes latentes em cada um de nós, uma vez que coloquemos em prática suas leis morais, amando e servindo, a exemplo deste amado Mestre Divino, o Mestre Jesus.